Gente, boa tarde. Eu vou fazer aqui junto com vocês a resolução daquele probleminha, daquela atividade que ficou da aula 4, que era para vocês fazerem uma tabela onde os valores fossem agrupados por classes, tá? Quando é que a gente vai fazer esse tipo de agrupamento? Vejam aqui, olha, todas essas medidas que vocês têm aqui, na tabela de vocês, estava no quadrinho lá, tudo bagunçado, tá certo? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar cada time, tá vendo aqui, ó, e organizar os valores que foram coletados em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, vocês vão anotando. Foram duas medidas com 157 centímetros, duas jogadores que mediam 158 centímetros, um que media 160, outro que media 162, dois que mediam 164, um que media 166, um 167, outro 169 centímetros, tá? Na tabela que vocês têm, não estava organizado. Então, o primeiro passo é você pegar os valores e organizá-los dessa forma, que fica mais didático, ó, tá certo? Com os jogadores da Amazônia, mesma coisa. Vocês coloquem todos os valores. Se tiver repetido, tem que colocar. Tem que pegar todos os dados dos 22 jogadores, como vocês estão vendo aqui. A diferença daqui para a tabela, que estava na horizontal, é que aqui eu já fui organizando do menor para o maior. Tem que ter cuidado para não deixar nenhum número de fora, tá? É bom, quando for trazendo os valores da outra tabela para cá, vai riscando, que fica mais fácil de organizar aqui os dados, tá certo? Tá. Outra coisa, para que a gente vai fazer essa tabela onde os dados são agrupados em classes? Porque nesse caso aqui, se vocês observarem, nós temos várias alturas, são muitas alturas. Então, não fica didático você fazer uma tabela com cada valorzinho desse aqui, fica inviável, não fica uma tabela didática. Então, nesse caso de altura, de peso, tá? E outros exemplos, que são muitos dados, uns próximos dos outros. Então, é melhor a gente agrupar essas informações em classes, como a gente vai ver aqui embaixo mais detalhado, tá bom? Tá. Depois disso, olha o que foi que eu fiz aqui. Eu peguei esses valores aqui desse time, as alturas dos dois times, e juntei tudo numa só sequência. Vocês estão vendo aqui, ó, sempre do menor para o maior. Eu olhei aqui qual foi a menor altura, 152 centímetros. A próxima, 153, tanto faz. Pegando dos dois aqui, organizando agora junto essas duas colunas e vamos colocar todas as informações, tá? Em ordem crescente. E é para colocar o que vai se repetindo, tá certo? Tá, isso aqui vocês não olhem agora não, tá bom. Então, o próximo passo é esse. Primeiro passo, organizei aqui. Agora eu vou juntar tudo, tá certo? E organizar também em ordem crescente, do menor para o maior, tá? Como é que eu faço agora para organizar as minhas classes, tá certo? Então, ele fala aqui, olha, em quantas classes agrupar? A estatística pede que, no mínimo, a gente faça 4 classes. Eu fiz para vocês 2 tabelinhas, uma com 4 classes e outra com 6. Tá, então, se o mínimo é 4, vamos lá. Primeiro passo, vocês vão pegar dessas alturas aqui o maior valor e o menor valor de todos. Coincidentemente, está tudo aqui no time da Amazônia, tá?
que foi a altura de quanto? Que foi 1,75 m e 1,52 m, tá bom? Então, você pega a maior altura e subtrai da menor altura. Com isso, a gente vai encontrar esse valor aqui, que a gente chama de amplitude, tá certo? É com base nesse valor aqui que nós vamos ver de quanto que vai crescendo cada classe. Então, aqui deu 23. 23, ele é um número primo, ou seja, ele só é divisível por ele mesmo e por 1. Se eu for tentar dividir por 4, por 5, por 6, vai sobrar resto em tudo. E não me interessa, eu quero o número redondo. Então, o que eu faço nesse caso? Nesse exemplo aqui, eu arredondei esse 23 aqui para 24. Tem problema? Não. Tá. Então, vamos lá. Então, vamos considerar não 23, porque se a gente for dividir por qualquer número, não vai dar um número inteiro, tá certo? Então, vamos pegar o 24, tá? Se ele diz que a minha tabela tem que ter no mínimo 4 classes, então eu pego 24 e divido por 4. Esse 4 aqui é o menor número que vocês vão dividir. Vocês podem botar a mais? Sim. A menos? Não, porque a estatística pede que tenha no mínimo 4, de 4 em diante, tá certo? Então, se eu pegar essa amplitude aqui e dividir em 4 classes, tá? Eu vou ter o quê? O valor 6 de amplitude, que eu vou já mostrar para vocês o que é isso. Tá? Então, eu peguei agora o 24, que no exercício dizia para vocês escolherem. A quantidade de classes fica a critério de vocês, né? E eu tô só lembrando que no mínimo a partir de 4. Eu botei 5, eu não dividi por 5 porque não ia dar uma conta exata. Então, eu peguei 24 e dividi por 6, né? Ou seja, eu teria 6 linhas, tá? 6 classes. Então, nesse caso aqui, a amplitude fica de 4, tá bom? Eu vou fazer os dois exemplos aqui, com esse e com esse. Vamos lá. Aqui. Mas já tô cansando aqui minha mão. Comprei um prendedor aqui para celular, gente, mas não deu certo, não. Fica complicado aqui explicar e ao mesmo tempo segurar esse celular aqui, mas vamos lá. Tá, então vamos fazer as classes, ó. Como é que eu faço? Com 4 classes, né? Que foi quando eu pego 24 e divido por 4, né? Se eu pego 24 e divido por 4, significa que eu vou ter 1, 2, 3, 4. Eu vou ter 4 classes e a gente viu que a amplitude era de 6. O que é essa amplitude? É o seguinte, você pega o menor número, né, que no caso foi a altura de 1,52 m, aí você bota essa barra aqui, que é para dizer que esse número está incluído. Aí você soma com essa amplitude aqui, 6. Então, 152 mais 6 dá quanto? 158. Então, a gente vai dizer que aqui eu vou ter números a partir de 152 centímetros e números menores do que 1,58 m, tá? Estão vendo que não tem o traço aqui? Quando não tem o traço é porque esse número ele não faz parte, tá? São números menores do que 1,58 m, tá? Até 1,52 m, tá bom? Então, essa seria a primeira classe. Tá, esse valor aqui que vocês pegam, vocês têm que repeti-lo aqui. Aí, aqui, ó, 158. Lembrando, esse 158 foi porque eu peguei 152, somei com a amplitude aqui, que foi 6. Ah, eu quero 4 classes? Quero. Quando eu pego 4 classes, a minha amplitude vai ser de 6 em 6, que eu vou ter que
agrupando, tá certo? Então, vejam, ficou 158, tá certo? Mais 6 dá 164. Sempre seguindo esse esquema aqui. O 1,58 m entra, 1,64 m não entra aqui, ele vai entrar aqui embaixo. É porque é feito dessa maneira, tá bom? Aí, trago 164 aqui para baixo. Aí, eu somo 164. A amplitude, relembrando, foi de 6. Porque eu quero 4 classes, dividindo 24 por 4, eu tenho uma amplitude de 6, tá? Por classe. Esse 24 é a amplitude total do menor número com o maior, tá bom? Então, voltando aqui. Então, aqui vocês vão pegar agora, repetir esse número para cá, né? Cadê? Socorro. Aqui, ó. E vocês vão somar de novo mais 6. 164 mais 6 dá 170. Repete o 170 aqui. 170 mais 6 dá 176. Tá, isso aqui foi com 4 classes. Lembra que eu fiz aqui os dois casos com 4 classes, seria uma amplitude de 6. Com 6 classes, a amplitude vai ser de 4, porque 24 dividido por 6 dá 4. Foi essa tabelinha aqui que eu fiz, ó. Então, mesma história. Vejam a diferença. Eu pego sempre, ó, 152. Vejam que aqui eu somei o quê? 6, não foi? A amplitude foi 6. Porque eu peguei 24 dividido por 4, deu 6 de amplitude. Aqui eu tô pegando 24 e dividindo por 6, porque eu quero, ó, quantas classes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu só tinha 4, né? 4. Até vou colocar aqui. Só um instantinho. Amplitude 6. Aqui. Amplitude 4. Aqui, ó. Coloquei aqui amplitude 6 e aqui com amplitude 4. Quanto maior as classes, menor a amplitude. Menor as classes, maior a amplitude. Estão vendo aqui a diferença? Então, mesma história, ó. Agora eu pego o menor número. Vai ser 152 com mais 4, porque a amplitude agora foi 4. Vai dar 156. Aí trago 56 para o outro lado. Por quê? Porque aqui ele não entra, tá? Como ele não entra, aqui ele vai entrar. Por isso que eu repito. Então, ficou agora 156 mais 4, 160. 160 mais 4, 164. Mesma história. 164 mais 4, 168. E assim até a gente terminar, tá bom? Então, vejam, ó. 6 classes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aumentei, a amplitude diminuiu. Nesse outro exemplo, tá? Que eu quis mostrar para vocês, eu fiz só 4 intervalos. Então, a amplitude tem que ficar maior, porque tem que caber todos os números, tá certo? Tá. Aí, vamos fazer a nossa tabela. A nossa tabela, ela vai ficar agora assim, ó. As classes, né? Tá? A frequência absoluta e a frequência relativa. As classes são essas que a gente fez aqui. Trouxe todos esses valores, eu copiei aqui, ó. Tá certo? Aí agora, o que a gente vai fazer? A frequência absoluta, que é, eu vou voltar aqui para essa outra aqui, ó. Foram esses valores. Por exemplo, aqui, ó. De 1 metro, a partir de 1,52 m e alturas menores do que 1,56 foram quantas? Ó, 1,52 entra. Estão vendo? Então, foram 5 pessoas que tiveram, tá?
essas alturas, que vai de 1,52 m até, né, até alturas menores do que 1,56 m. A gente viu que aqui foram esses casos aqui, ó. Foram 5. Aí você chega aqui e bota 5. Alturas a partir de 1,56 m e menores do que 1,60 m. Foram quantas? A gente vê, ó. 1,66 m não tinha. Então, o próximo que teve foi esse aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 1,57 m e 2 de 1,58 m. Tá certo, ó? Foram 5 também, tá bom? De 1,60 m, de 1,60 m, a gente vê que teve essa e essa aqui, né? Porque aqui, ó, tem que ser maior ou igual a 1,60 m e menor do que 1,64 m. A gente vê que só tem esses dois valores aqui, ó. Esse daqui eu não boto porque esse aqui, ó, não pode entrar aqui, estão vendo, ó? Como aqui não tá aquela barra fechada, é porque esse número não entra. Então, foram só 2. Quantas pessoas têm altura a partir de 1,64 m e menores do que 1,68 m? Aí a gente olha aqui que é todo esse povo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo que o 1,68 m não entrou, tá? Então, a partir de 164 e menores do que 1,68 m, a gente viu que são essa quantidade de alturas aqui, que foram 6, ó. Depois, nós temos 1,68 m a partir, né? E menores do que 1,72 m. Voltando. Puta que pariu. Bom, maior do que 1,68 m tem 1,69 m. O próximo número seria 1,72 m, só que 1,72 m não entra. Então, ficou só um valor mesmo, ó. Estão vendo aqui? E depois, ó, por último, a gente tem alturas a partir de 1,72 m e menores do que 1,76 m. Vamos ver aqui. A gente tem aqui uma altura de 1,72 m e duas de 1,75 m. Então, ao todo, nesse intervalo aqui, ó, de 1,72 m e menores do que 1,76 m, a gente tem 3 atletas que tiveram essas alturas nesse intervalo aqui, né? A partir de 1,72 m e menores do que 1,76 m, tá certo? Próximo passo, para fazer a frequência relativa. Como são os 2 jogadores, cada time de futebol tem 11, né? Então, ao todo, são 22 atletas. Aqui, ó. Para fazer a frequência relativa, vocês lembram? É só pegar a frequência absoluta de cada um desse aqui e dividindo por 22 e o resultado multiplicando por 100, tá? Pegando 5 dividido por 22, deu um número decimal, que multiplicando por 100, a gente arredondou para 22,73, que a maioria aqui deu dízima periódica, tá bom? Tá certo? Ó, esses são os resultados aqui. 1 dividido para 22, o valor que der, se multiplicar por 100, pegando 2 casas decimais após a vírgula, vocês vão encontrar esse valor aqui, tá bom? Na hora que a gente soma tudo, tem que fechar 100%. Aqui, os valores, né, que são as frequências absolutas, fecha também em 22. Aqui é o total em frequência absoluta, aqui é o total em porcentagem, tá certo? Aí, gente, para finalizar, eu fiz logo o gráfico aqui para vocês verem. Como é que fica um gráfico desse tipo, aonde os dados estão agrupados em classes? Lembram da nossa primeira aula de gráfico que a gente viu? Vocês têm falando sobre esse gráfico aqui. Vejam nas aulas anteriores que é esse gráfico aqui, ó, das frequências, tá? Dos dados aqui. Então, eu faço esse tipo de gráfico quando eu tenho
esse agrupamento aqui de classes, ó, tá? Então, vamos ver aqui como é que eu fiz aqui. A gente viu aqui, ó, que faltou um negocinho aqui eu colocar. Aqui vai ser a altura, vocês anotem aqui, tá? Por favor, número de atletas, deixa eu colocar aqui. Faltou, que eu fiz isso ainda há pouco. E aqui vai ser a altura em centímetros, tá? Então, aqui, ó, número de atletas, aqui, altura em centímetros. Então, aqui, ó, vocês vão fazer a barra. Aqui, gente, detalhe. Isso aqui a gente chama de histograma, tá? É esse gráfico com as barras todas unidas e que tem essa linha aqui passando no meio de cada barra aqui, olha. Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Tá? Então, como é que a gente faz ele aqui, ó? Vocês vão marcar aqui, né? Aqui eu marquei de 1 em 1 centímetro e aqui também. Eu deixei um espaço aqui que é pra gente começar a puxar a linha, tá? Aí, a partir daqui foi que eu juntei, ó. Aqui são todas aquelas classes, ó. 1,52 a 1,56, 1,56 a 1,60, 1,60 a 1,64, de 1,64 a 1,68, 1,68 a 1,72, de 1,72 a 1,76, tá certo? Aqui tá a quantidade de atletas, tá? Então, o que eu faço aqui? Nós vimos que nas alturas de 1,52 a 1,56 e de 1,56 a 1,60, vocês viram que as frequências absolutas foram as mesmas? As duas foram 5, ó. Foi 5, então você sobe essa barra até uma altura de 5 atletas, tinham essas alturas nesses intervalos. E teve mais 5 atletas que tinham alturas dentro desses outros intervalos. Então, aqui, ó, você começa a puxar aqui da ponta uma linha que vai para o meio de cada coluna. Como essas duas colunas estão do mesmo tamanho, eu coloquei o ponto aqui entre elas, tá? Isso porque as duas estão iguais aqui com a mesma altura. Aí depois você desce aqui, ó, em cima de cada barra você bota um ponto médio. Aqui, ó. E depois é só ir você ligando os pontos, ó, de ponto acima de cada barra aqui, ó, tá? Até finalizar aqui, ó, tá bom? Então, esse tipo de gráfico aqui é um histograma, tá? Ele é um gráfico de barras, tá certo? E com essas linhas médias aqui, porque representa, tá? Uma quantidade média, não é um valor fixo, tá? É uma média das alturas dos jogadores, tá? Entre essas faixas de alturas aqui, ó. Tá ok, gente? Espero que tenha dado para clarear aí, tá bom? Um abraço.